Uau, que noite, né? Linda e maravilhosa. Vale mais um aplauso para esse nosso Pai maravilhoso, esse Deus que nos abençoa. Eu quero, em primeira mão, fazer um agradecimento muito terno do nosso coração, em nome de toda a família Gomes, pelo apóstolo Gessé Maurício, sua muito digníssima esposa e toda a família da Missão Apostólica da Fé, que de tão bom coração nos abriu esse espaço e permitiu que estivéssemos aqui, coordenaram todo este evento. A nossa família agradece ao apóstolo Gessé Maurício e a todos da Missão Apostólica da Fé. Um aplauso a toda esta igreja que está no nosso sangue, está na nossa infância, na nossa juventude, e a gente com certeza vai levar para o céu. Muito obrigado, apóstolo. Neste momento nós já queremos, continuando a dar a sequência, queremos ouvir algumas saudações nesta noite, e eu quero convidar, por gentileza, pastor Silas Josué, pastor presidente da Assembleia de Deus em Santo André, São Paulo, amigo de longa data do casal, para nos trazer uma palavra referente ao casal nesta noite, que completa o seu jubileu. Os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Serei breve em minhas palavras. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui essa noite. O apóstolo Gesiel Nunes Gomes marcou a minha adolescência espiritual. Marcou muitas gerações. Quando ouvi pregar pela primeira vez, eu devia ter 16 anos de idade. Foi o período que eu aceitei a Jesus, 16 para 17. E eu dizia, eu vou imitar esse homem. Uns querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Nós queremos e nós podemos. E eu tive o privilégio de ter uma chamada para o ministério. E um dia Deus, quando me chamou, disse para mim assim: dentro de sua casa, homens que eu uso em minhas mãos estarão ensinando para você a palavra de Deus. E ao longo desses anos eu tenho tido o privilégio de tê-lo como amigo, tê-lo como um conselheiro, um referencial para a minha vida. Ele esteve em meu aniversário e ele mencionou os seus 70 anos de idade, 50 anos de ministério, 50 anos de casados, que eu vou levar para o pastor Gesiel Gomes. Eu trouxe aqui uma placa. Os dizeres talvez fossem normais, mas eu escrevi assim, 3 datas marcantes: ministério, chamada; casamento, decisão; vida, dádiva de Deus. Vemos com alegria vitória nessas 3 importantes situações. Que bom que vocês existem e fazem parte da nossa existência. Silas Oliveira, Assembleia de Deus e Ministério em Santo André. É evidente que eu trouxe um mimo à pastora, trouxe outro mimo a ele, mas eu quero dar este mimo, esta placa que vai marcar e selar a nossa amizade. Pastor Gesiel, ou apóstolo Gesiel, e pastora Maura, nós amamos vocês de muito coração. Muito obrigado, pastor Silas Josué. Agora nós vamos ouvir um hino pelo filho que leva o nome do pai, apóstolo Gesiel Gomes Filho, juntamente com a sua esposa, a pastora Esther, estarão dedicando um hino ao pastor Gesiel e a sua esposa, pastora Maura Gomes, um hino de autoria do próprio Gesiel Filho.
muito amor nós queremos oferecer. Algo que Deus colocou no nosso coração, vem do profundo do nosso coração, como demonstração do nosso amor e agradecimento a Deus pela vida de vocês. A vida começa com uma história que um homem de Deus, um chamado recebeu, segue em busca de um sonho, até que a ela conheceu. Os olhos brilharam com a esperança do verdadeiro amor que conheceu, e firma com ela uma aliança, na vida ser seu protetor. Sonhos, ideais, na luta de alguém que sempre acreditou, formado na família, sentada no Senhor, confiando no poder do seu amor. Amor que atravessa as fronteiras, vencendo o impossível, com valor, transmitindo a fé e a esperança de um casal que Deus se aliançou. E a história deste jovem continua como alguém que é ícone dos pregadores. E ela, uma jovem fervorosa, filha de um nobre pastor. Os dois, durante 50 anos, realizaram a obra do Senhor, de Deus recebendo a recompensa. 6 filhos e netos que são herança do Senhor. Sonhos, desejos, ideais, na luta de alguém que sempre acreditou, formar uma família centrada no Senhor, confiando no poder do seu amor. Amor que atravessa as fronteiras, vencendo o impossível com valor, transmitindo a fé e a confiança de um casal que Deus se aliançou. amando-se, amaram a própria vida, realizando a obra do Senhor. O seu amor sempre foi bem mais forte, e já 50 anos perdurou. Chegar nesta data é muita emoção, para agradecer ao bom pastor que tem abençoado o casamento de Gesiel e Maura com amor.
Neste momento, continuando com esta programação abençoada, quero convidar o pastor Jonatas Câmara, da Assembleia de Deus em Manaus, também amigo de longa data do casal, que nos prestigia nesta noite, estará trazendo uma palavra em referência ao jubileu ministerial e ao próprio aniversariante desta noite. Pastor Jonatas Câmara, vamos agradecer a Deus com um aplauso pela vinda do pastor Jonatas. Meus amados irmãos, irmãs, queridos amigos e Igreja do Senhor, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimentar o pastor Gesiel Gomes, sua esposa, o apóstolo Gesiel Gomes, quero dizer, melhor dizendo, sua esposa, a pastora Maura Gomes, e toda essa linda família que são a prova inconteste da pureza da vida espiritual, da vida ministerial e da vida familiar também. Aqui está a prova. Se nada mais alguém falasse, bastaria apontar para a sua família para poder ver o quão frondoso é o pastor Gesiel Gomes, a sua esposa, em termos espirituais, familiar e ministerial também. Nós somos portadores aqui de um abraço, pastor Gesiel. Estou vindo agora de Belém, do aniversário da nossa igreja mãe, ali 99 anos, rumo ao centenário, e informamos aos pastores daquela igreja que estaríamos aqui, e o pastor Samuel Câmara, pastor daquela igreja mãe, não pôde estar dado a compromisso, mas pediu que, se fosse franqueada a palavra, fizéssemos a nossa palavra, a palavra da igreja mãe ali em Belém, que o senhor esteve ano passado ministrando a palavra de Deus ali. Também sou o portador de um abraço para o senhor, sua esposa, a família e todos que aqui estão, e a direção da ADMAF, Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé, da Assembleia de Deus em Manaus, que o senhor esteve agora recentemente ministrando a palavra na convenção, e da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas, que lhe ama muito, a exemplo de outras convenções, de todas, aliás. O senhor é um homem que transpõe barreiras, limites, e que Deus tem feito com que una corações, una mentes, una vidas e ministérios, para que o reino de Deus prevaleça em todos os lugares. Que Deus lhe abençoe, e quero trazer um abraço também meu, da minha esposa Ana Lúcia, dos meus filhos, minha esposa que é fruto desta igreja, filha do apóstolo Túlio Barros Ferreira, de saudosa memória, e me alegra muito ser genro dele e ser fruto desta igreja onde o senhor serviu muito tempo. Eu tive o prazer e o privilégio de, tão logo o senhor daqui foi para a obra missionária nos Estados Unidos também, poder vir aqui para dirigir a mocidade, após 2 pessoas liderarem a mocidade, substituindo o irmão na sua saída. Nós tivemos a oportunidade. Aí quando Deus olha para a igreja e encontra um servo fiel, servo bom e fiel, que é fiel sobre o pouco, Deus diz: eu preciso de você, porque eu preciso de líderes. Eu quero você para auxiliar da palavra. E aí a pessoa que entende a visão de Deus, ela entende que ela desce um degrau, mas o espelho de Deus o projeta um degrau acima. Após isso, aquele que é provado e é fiel como auxiliar, Deus diz: eu preciso de você hoje na escala ministerial da igreja atual para um diácono. E ali a pessoa desce um degrau no entendimento dela. Na ótica de Deus, ele sobe um degrau. Aí, sendo aprovado, sendo fiel, Deus diz: eu preciso de você para ser um presbítero. A pessoa desce outro degrau, e na escala de Deus ela sobe. Sendo fiel, eu preciso de um evangelista. Ele desce o 4º degrau, na escala de Deus ele sobe. Sendo fiel, eu disse: preciso de um pastor. Ele desce o outro degrau, na escala de Deus ele vai subindo. Sendo fiel, ele diz: eu preciso de um pastor para presidir uma igreja. Ele desce outro degrau, na escala de Deus ele vai subindo. Sendo fiel, Deus diz: eu preciso desse pastor e quero dar dons a ele para ser um mestre, para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um profeta ou para ser um apóstolo. E a pessoa desce mais um degrau. E aí
ela chega no conceito dele lá no fundo do poço. Não tem mais como descer. Mas Deus olha e diz: é assim que eu te quero, porque eu te quero servo de todas as pessoas na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você é servo dos servos, glória a Deus. Quantos aplaudem a Jesus pela vida desse servo dos servos? Aqui que diz a palavra de Deus. Pastor Gesiel, essas palavras pela sua família, pelo seu casamento. A senhora, irmã Maura, também, que nós costumamos nos dirigir muito ao homem e às vezes dizer a esposa do pastor, mas eu me refiro a Maura, não é? Pastora, porque exerce o ministério que sem ela, ele não seria o que é. Dizer à senhora que nós o amamos também. Dizer aqui aos filhos, na pessoa de uma pessoa muito querida, que quando eu conheci a minha esposa em Pindamonhangaba, onde a conheci e depois vim a casar-me com ela, é a Keila. Deus te abençoe, querida, grandemente na sua pessoa. Eu cumprimento os seus irmãos. E oferecer para vocês um texto que diz o seguinte: bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do suor do seu rosto, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera em volta da tua casa, não é? E os teus filhos como planta de oliveira em volta da tua mesa. Eis que assim será abençoado, bem-sucedido e realizado em tudo que faz o homem que teme ao Senhor. Ele verá os filhos dos seus filhos e verá a paz sobre Israel. Que Deus te abençoe, pastor Gesiel. Queremos te dizer que o maior presente que nós podemos dar para o Senhor hoje aqui é o nosso amor, é o nosso reconhecimento do patrimônio e do bem que o Senhor é para esta igreja Assembleia de Deus do Brasil. Muito obrigado por essa oportunidade, é muito bom. Eu não vim só, eu trouxe logo a minha família toda para demonstrar o nosso amor e a nossa admiração pelo Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Jonatas Câmara. Do menor até o maior, do caçula até o primogênito, todos nós temos histórias, todos nós temos lembranças, todos nós temos momentos que foram vividos e que marcaram a nossa existência. E nessa noite ficou sobre os ombros do mais velho, do primogênito, tentar compactar e sintetizar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós lembramos. E ele vai tentar exprimir aquilo que nós vivenciamos. Pastor Jadiel Gomes, o primogênito da família. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, inclusive aqueles que nos acompanham ao vivo pela transmissão na internet. Assim que realmente este evento está sendo transmitido não só em cadeia nacional, mas também internacional, haja vista que a internet não tem fronteiras. Estou muito feliz por representar a família, mas desejo iniciar dizendo, pai e mãe, que já tivemos um membro da família que praticamente falou de forma excelente, que foi minha avó Belinha, que está ali. Alô, vó. Muito obrigado pelas suas palavras, Deus abençoe. Um beijo no seu coração, Deus abençoe, obrigado. Mas eu quero falar agora em nome dos filhos, né? É difícil realmente falar sobre pastor Gesiel e irmã Maura, mas como filhos, mais difícil ainda por um fator, porque nós recebemos a carga dupla. Todas as bênçãos, herança, legado. Às vezes estamos por aí os filhos pregando a palavra, por exemplo. Eu estou numa igreja onde eu estou, por exemplo. Algumas pessoas me reconhecem pelo jeito de eu pregar. Às vezes eu estou ministrando e de repente, dizem por aí, não é verdade, que encarna o Gesiel Gomes. O estilo, pelo jeito de falar, e depois do culto eles vêm. Se eu tenho alguma ligação com o pastor Gesiel Gomes por acaso? Eu sou filho primogênito. Eu já vi pela forma de falar.
Então alguns de nós não tem como evitar, porque são o tempo que nós temos convivido com eles, com os nossos pais. E graças a Deus, depois de 28 anos, nós temos a oportunidade de nos reunir uma vez mais, e graças por esse evento. Já faziam 28 anos que a família imediata, 6 filhos e meus pais, não nos reuníamos, e Deus nos deu este privilégio. Nós já ouvimos falar bastante do pastor Gisel. Meu pai já escreveu mais de 40 livros, já viajou por vários países, doutor em teologia, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, jornalista. Se formos perguntar realmente o que é o pastor Gisel, fica difícil de explicar, porque você vai falar, ele é um defensor dos pobres, assistente social, ele faz justiça por aqueles, advogado, ele cuida, sabe, das feridas das pessoas que vêm, problemas comportamentais, psicólogo. Não, ele também, ele sabe, ele cuida daquelas pessoas que vêm traumatizadas, aquelas feridas, cirurgião. E realmente esse é o papel do pastor. O pastor faz um pouquinho de cada. E meus pais têm sido tudo isso e muito mais para nós. Graças a Deus, não existe nenhuma ferida aberta nas nossas vidas, porque eles têm sido não somente pais, mas têm sido pastores para cada um de nós. Se eu poderia resumir tudo o que eu posso falar em favor dos meus irmãos, da família que aqui estamos, eu resumiria tudo em uma palavra: legado. Vocês têm deixado um legado não somente para o Brasil, para o mundo, para a igreja evangélica, mas também para as nossas vidas. E tudo começou aqui, como já foi dito, nas palavras do meu pai, quando ele escreveu lá no livro de São Blog, de dezembro, capítulo 11, verso 2009. Se você tem acesso à internet, pode acessar o livro de São Blog. Ele escreveu assim: pontualmente às 17h30 do dia 12 de dezembro do ano de 1959, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situado no campo de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, saudoso pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos perguntou a um casal de jovens se realmente estavam dispostos a contrair núpcias naquele altar e se pretendiam viver um para o outro. E o pastor Gisel continua: o jovem contava com 19 anos de idade e a senhorita 17. Ambos eram filhos de pastores, e a cerimônia foi oficialmente testemunhada pelo também saudoso pastor Túlio Barros Ferreira. É fácil fazer as contas. O evento aconteceu há exatamente 50 anos. Os nubentes, Gesiel Nunes Gomes e Maura Moreira de Oliveira. E nós estamos agradecidos a Deus por participar desse evento especial e por entender que meu pai reconhece, juntamente com minha mãe, que Deus não somente tem cumprido o propósito do coração deles, mas eles reconhecem que nós somos herança do Senhor na vida deles. Veja o que o meu pai escreve sobre os filhos. Sobre o Joel, ele disse: o Joel, fique de pé, por favor, Joel. Muito não conhece, porque há tempo que ele não vem ao Brasil. Joel tem o dom da perseverança, um pregador muito querido por quantos o escutam. Obrigado. Então esse é o testemunho de um pai sobre um de seus filhos. É o dom da perseverança, ele permanece. Como todos vão, ele fica. Ele não desista. Ele não desiste. Está ali, não é, pastor José? Já esteve lá visitando o trabalho, a obra que ele ali está empreendendo entre os hispânicos. E essa é uma característica dele, a perseverança. E meu pai, juntamente com minha mãe, souberam muito bem pontuar uma característica sobre um de seus filhos. Sobre a Keila. Vamos ver, a Keila. Por gentileza, Keila. É a única filha, bendita entre os varões, e sobre ela meu pai disse o seguinte: é a única do sexo feminino, sensível ao toque do Espírito, habilidosa em ministrar para mulheres, tem a marca de grandes vitórias no seu viver. Então está aí, obrigado, Keila. Ele também resume e entende no coração dele, junto com minha mãe, que estas são as características que ele vê nessa única filha do casal, sexo feminino. Gesiel Filho. Jesse, please. Vocês sabem que nós temos nomes aqui e nomes lá na América, né? Jadiel, Joel, Gesiel, Jeriel, Gesimiel e Keila. E lá é J, Joe, Jerry, Jess, Moses and Keila.
São as mesmas pessoas. Gesiel filho, o pastor Gesiel disse, é um legítimo peregrino, rasgador de fronteiras, apaixonado por avivamento, nasceu para enfrentar desafios. Muito obrigado, Jéssica. Esse é o Gesiel filho. E essas são as características que meus pais encontram nesse filho que Deus tem dado, que tem o mesmo nome dele, que leva essa herança e esse legado para dar continuidade no mesmo nome. E aí vem o Jeriel, ou Jerry, como muitos o conhecem. Sobre o Jeriel, o pastor Gesiel e a irmã Maura concordam no seguinte, que ele é dotado de vocação incomum para lidar com os adolescentes. Possui um temor a Deus que é marca registrada de sua personalidade. Obrigado, Jeriel. Então esse é o retrato que os nossos pais veem aqui pintado na pessoa do Jerry, muito feliz, um sorriso enorme, né? Acho que é o maior da família. É o sorriso do Jerry. E nós temos, obviamente, o caçula, que é o nosso MC, né? Mestre de cerimônias, Gesimiel Moisés de Oliveira Gomes Mousas, como nós o chamamos. E sobre o Gesimiel, essa é a característica que nossos pais dizem sobre ele. Possui um carisma particular e especial quando ministra a palavra, quer no púlpito, para as multidões, quer na sala de aula, para os acadêmicos. E nós estamos de acordo, sem dúvida alguma, Deus tem dotado a ele do dom da palavra, de um carisma especial e de uma eloquência, uma forma inegável de transmitir a palavra de Deus, que as pessoas não se esquecem, né? E quanto ao primogênito, quanto a este que vos fala, é claro que eu não vou falar o que ele disse. Mas eu tento articular algumas palavras coerentes que possam ajudar outros a entender e a viver o Evangelho. É porque ele não escreveu aqui na nota dele. Não escreveu. A gente vai tentar descobrir e pelo menos falar lá na festa, na recepção, né? Se falou-se que o pai é humilde, gerou um primogênito também humilde. Obrigado, Moses. Mas aqui está. Quem quiser saber o que o pastor Gesiel falou sobre o primogênito, acesse o livro de São Blogspot, né? Acesse o blog pessoal do pastor Gesiel Gomes e lá você vai em dezembro de 2009. Pouco tempo, dezembro de 2009, e lá você verá as palavras que ele se referiu à minha pessoa. Tudo que eu vou dizer que está relacionado com o dom do ensino, com ensinar a palavra de Deus. E é algo realmente que eu gosto, sou apaixonado por ajudar as pessoas a entender os valores do reino e viverem de forma efetiva os propósitos de Deus para as suas vidas. Então nós temos aí o legado que meus pais receberam de Deus, a herança, mas eu gostaria de compartilhar algumas experiências baseadas no que diz a palavra do Senhor, como já foi falado pelo pastor Jonatas. Mas vamos trocar em miúdos. O que é que nós consideramos o legado de Gesiel e Maura Gomes para as nossas vidas? Eu creio que isso pode ser falado melhor através de exemplos. Por exemplo, um dos legados que eles têm deixado para nós como casal é uma vida de oração, uma vida de cuidado, uma herança espiritual balanceada, equilibrada. Vamos ver o que o Joel diz sobre isso. Ele diz melhor. O Joel disse o seguinte, Joel é o segundo ali, ó. O que eu mais posso lembrar da mãe que marcou a minha vida foram os cultos familiares, onde começamos a dar nossos primeiros passos ministeriais. Os momentos que passava de joelhos orando por nós. A maneira como ela me fazia sentir, não fiquem com ciúmes, o filho especial. Todas as vezes que eu me enfermava de enxaqueca, mas como os outros não tinham enxaqueca, era ele que tinha, necessitava um tratamento especial realmente. Essa é a palavra de Joel. E quanto ao pai, ele diz o seguinte: o pai
sendo ele uma pessoa dotada de tantos dons, não fez como Isaac, que deu todas as bênçãos para Jacó e nada para Esaú. Graças a Deus, todos recebemos algum dom como herança, o que nos fez ser o que somos hoje: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, sabedoria, eloquência, destreza, revelação. E aí o pastor Joel continua pregando a sua declaração. O que mais que nós consideraríamos um legado deste casal, nossos pais? O espírito de sacrifício. O espírito de sacrifício. Pastor Gesiel e irmã Maura nunca mediram sacrifícios para se dedicar à obra de Deus e para cuidar dos filhos. Sempre fizeram o que podiam fazer e além das expectativas, para que hoje estivéssemos todos aqui da maneira que estamos. O espírito de sacrifício, a dedicação é outro legado que eles deixaram para nós, e já vou retratar isso com um exemplo factível. O ensino e a inspiração de ambos. Quem explica melhor sobre isso é a Keila. Vamos ver o que a Keila diz. Ela diz assim: a primeira coisa que me vem à mente em relação às memórias são, outra vez, os cultos familiares. E a maneira como a nossa mãe ficava horas a fio de joelho intercedendo por nós. Viu, mãe? A gente se lembra, está na memória. O nosso pai, diz a Keila ainda, sempre trazia uma lembrancinha para cada um de nós, todas as vezes que ele viajava, ao voltar de seus viagens. Ele sempre tinha algo para dar, nunca se esqueceu. E era aquela festa, quando o papai chegava, todo mundo, né, já ao redor ali da mala. Ele vai abrir a mala, ele vai abrir a mala. O que será que veio dessa vez? Lembra ainda aquele que ele foi, nosso pai, uma fonte de inspiração para que a gente se dedicasse à palavra, porque ele mesmo deu o exemplo de um incansável batalhador. Como diz aquele, nunca passou um momento de inércia na sua vida. Meu pai, quer ver meu pai ficar doente, é ficar sem fazer alguma coisa. Ele tem que estar ocupado, tem que fazer algo. E isto, sem dúvida alguma, foi um exemplo de dedicação para nós. Nunca passou este momento. Seus momentos de ensino prático, na hora das refeições, as nossas refeições eram verdadeiramente uma refeição pedagógica. Porque até mesmo nesses momentos de alimentar, os nossos pais estavam nos ensinando. Os montes da Bíblia, vamos ver, começando com a letra A, ia todos os filhos, e A, e B, C, D, quem perdia saía fora, e continua o outro. O nome dos montes, o nome dos rios, o nome das cidades da Bíblia. E até os livros da Bíblia. Eu não vou fazer todo, mas só para vocês terem uma ideia. Meu pai ensinou a gente os livros da Bíblia, né? Mais ou menos. Como é que é, Jess? Põe a melodia do Vencendo Vem Jesus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Crônicas, 1º e 2 Neemias, Esther, Jó, Salmos e Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações também, e por aí vai. Ezequiel, Daniel, Isaías e também Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, também Naum, Sofonias, Abacuque, Zacarias, e por fim vem Malaquias. Aí você entra no Novo Testamento. Mateus. É uma forma pedagógica de ensinar a palavra de Deus. E fica na memória. Aonde eu vou, sempre que tenho oportunidade, eu dou este exemplo da pedagogia de nossos pais na vida prática. Na vida prática. Um aprendizado continua aquele ainda de boas maneiras, de ética na hora das refeições, vida cristã, de caráter e também de Bíblia. A Keila termina dizendo que o pai e a mãe sempre foram uma ótima equipe na criação dos filhos. Vocês fazem um time, uma equipe perfeita na criação dos seus 6 filhos. E foi através dos meus pais que nós recebemos a chama missionária que se apossou dos nossos corações para nunca mais sair. Aonde nós estejamos, nós somos missionários no coração e na prática. Concordo com a Keila. Gesiel, filho,
nós também entendemos que um dos legados de nossos pais é a própria trajetória de vida deles, o curso de vidas, a peregrinação deles tem sido um exemplo para nós. Em poucas palavras, Gesiel filho conseguiu sintetizar isso. Ele diz assim, dirigindo-se ao casal: a trajetória de vocês como casal é algo a imitar e seguir como exemplo de vida. Parabéns pelo amor, compreensão, valor, ousadia, persistência, fé e coragem nestes 50 anos. Nunca vimos os nossos pais com medo, amedrontados da vida, dos conflitos, mas sempre estiveram dispostos com ousadia a lutar. Mais adiante nós vamos ter um dos meus irmãos, que assim como Jesse o fez de uma maneira excelente através da música, também o Geriel vai apresentar os seus sentimentos profundos sobre o legado de meus pais para nós. Mas o Gesimiel, como o chamamos carinhosamente de Moisés, ele também retrata algo que é um legado da parte de Deus através dos meus pais. Qual é o legado? O temor do Senhor, a influência ministerial. Se todos hoje fomos ordenados pastores, somos ministros, é por causa da influência ministerial. Nunca chegaram para nós e disseram: vocês vão ser pastores, vocês têm que ser pastores. Eles apenas oraram, Deus falou ao coração deles que todos nós serviríamos a Deus no ministério, e fizeram o trabalho que tinham que fazer: instruir a criança no caminho que deve andar. Tem que ser criança, quando está marmanjão já não adianta mais. Aí já foi feita a formação do caráter e etc. Então, solidariedade, um espírito genuíno de solidariedade, sempre foram solidários para com todos. E um exemplo a ser seguido, que é o de amor incondicional. Incondicional. É o que lembra Moisés. Moisés diz o seguinte: obrigado por me trazerem ao mundo, por me criarem no temor do Senhor, por me inspirarem a servir a Deus e a respeitar sua palavra, por me influenciarem na minha chamada ministerial, por acreditarem em mim, por me incentivarem a pensar, por vibrarem com todas as minhas vitórias, por me acolherem ao voltar das minhas derrotas, pelo exemplo a ser seguido de que vale a pena servir a Deus, por me casarem na mesma data há 17 anos e por me amarem ainda antes de eu nascer. Aí estão as palavras também do nosso caçulinha, cujas experiências são muito de que temos na infância, do que Deus fez para que a vida dele fosse preservada, e para ver a direção de Deus que meus pais sempre tiveram, até a escolha dos nomes, né? Começando pelo próprio pai, Gesiel, Assembleia de Deus. Não podia dar outro, tinha que ser aqui, hoje, 50 anos depois, Assembleia de Deus, né? Amém, né? Apóstolo Jessé. E os filhos também, cada um de nós temos um significado de acordo com a Bíblia, e de forma que nós nos alegramos por esta oportunidade. O Moisés, por exemplo, o nome dele foi escolhido Moisés, né? Moisés, e vocês sabem que Moisés significa salvo das águas, e acreditem, ele foi literalmente salvo das águas. O ano que o Moisés nasceu, 10 dias de resguardo estava minha mãe, 10 dias tinha nascido o Moisés, e morávamos ali em Rocha Sobrinho, e houve uma grande enchente. Foi algo no momento traumatizante, mas ficou na nossa mente: olha, o nome dele é Moisés, então Deus vai fazer o que fez com Moisés também, vai livrar das águas. Irmãos, estamos os 6 aqui para dar testemunho, nenhum se perdeu. Deus salvou os 6 daquela enchente, principalmente Moisés, salvo das águas. Portanto, muito obrigado aos nossos primogenitores pela vida, pelo legado especial que eles nos têm deixado através destes 50 anos de vida conjugal, de vida ministerial. São pais, pastores, intercessores, homem, mulher de Deus. Vocês têm sido exemplares na sua conduta, no seu serviço a Deus, assim como na criação dos seus 6 filhos, todos servindo ao Senhor. Que Deus continue, pai e mãe, brindando o vosso casamento,
a vida de vocês com muita saúde, felicidade, com grandiosas realizações para o reino e a glória de Deus. Nós, os filhos, please would you stand up? Todos os filhos, estamos muitíssimo orgulhosos de ambos. E oramos a Deus para que o vosso exemplo e influência se perpetue e continue marcando gerações, assim como tem marcado as nossas vidas. E que a vossa vida seja sempre esta produto exemplar de conduta ilibada, dedicação incomparável, incontestável ao Mestre da Galileia. Se existe uma referência bíblica que exprime perfeitamente o encerramento destas palavras, a essência do que eu gostaria de dizer é o Salmo capítulo 1, versos 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Gesiel e Maura nunca o fizeram, nunca andaram no conselho dos ímpios. Nunca vi o meu pai falando mal de ninguém, nunca vi ele reclamando de nada para ninguém, nem mesmo para a mãe dele, né, Mambelinha? Nunca reclamou de nada, de ninguém. É o que a Bíblia fala. Então, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o que temos na mente quando pensamos sobre os meus pais. Não é só meu pai não. Meu pai, né, no lado dele, no escritório, computador. Minha mãe lá também no cantinho dela, a Bíblia aberta, e lê, e lê, e lê, e lê. Não poderia ser por menos, né? O pai do meu pai, o meu avô, esposo da irmã Belinha, que já descansa com o Senhor, leu a Bíblia cerca de 266 vezes. Algum efeito tem que fazer nas nossas vidas também. Diz a Bíblia: pois será como a árvore plantada junto às correntes de água. E essas correntes continuam se movendo no dia de hoje. A qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que Gesiel e Maura Gomes têm feito tem prosperado. Mas se existe alguém cujos frutos falam tão alto e cujo legado é tão visível e inegável, e de quem se pode dizer: essas pessoas são prósperas, essas pessoas são vocês, pai e mãe. Vocês são prósperos, e nós muito mais ainda por termos vocês. Parabéns e muito obrigado pela vida de vocês na nossa vida. Nós amamos vocês. Muito obrigado, Jay. Nós vamos neste momento à celebração oficial da cerimônia do jubileu, das bodas de ouro do casal. E para tanto, nós convidamos o apóstolo Jessé Maurício, presidente da Missão Apostólica da Fé, para que nesse momento assuma o comando e faça como está em seu coração. Eu gostaria de convidar a todos que se coloquem de pé e comigo abram a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52, e nós vamos ler apenas o versículo de número 7. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, e nós vamos ler apenas o versículo de número 7. Muita coisa já foi dita sobre o casal. Eu gostaria apenas de enfocar esses 50 anos de trajetória ministerial do casal, o apóstolo Gesiel Gomes e pastora Maura Gomes. Vamos fazer isso de maneira bem rápida, bem sintetizada. Gostaria de oferecer, portanto, este versículo da palavra de Deus ao casal homenageado. Diz assim a palavra do Senhor: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia boas novas, boas notícias, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina.
Apóstolo Gesiel, pastora Maura, o texto lido nos conclama, na verdade, a um júbilo, a proclamarmos festa, principalmente quando um casal mensageiro das boas novas do Senhor alcançam de sua parte uma grande vitória. Essa família é uma família de desbravadores, e eu conheço muito bem. Essa família é uma família de valentes. Esta família é uma família de heróis. Esta família é uma família de verdadeiros campeões. E a Bíblia começa dizendo nesse versículo: quão formosos, ou seja, quão gloriosos, quão lindos, quão belos, diz a Bíblia, sobre os montes. E quando a Bíblia fala de monte, a Bíblia nos faz recordar de glória. Quando a Bíblia fala de monte, ela fala de presença de Deus, sim ou não? Ela fala da manifestação de Deus, ela fala do Shekinah de Deus. É muito fácil a gente recordar das passagens sobre os montes. Por exemplo, a gente pode se recordar sobre o Monte Sinai. O que acontecia no Monte Sinai, quando a glória de Deus se manifestava naquele monte, diz a Bíblia que o monte fumegava pela glória de Deus. Então o monte fala de glória. E quando falamos de glória, falamos de majestade. Quando falamos de glória, falamos de esplendor. Quando falamos de glória, falamos de fulgor. Quando falamos de glória, falamos da presença manifesta do Deus Altíssimo, do Deus de Israel. Mas a Bíblia prossegue dizendo, e eu gostaria de transmitir essa palavra para o casal e para toda a família: quão formosos são sobre os montes. A palavra de Deus, portanto, declara que ele estabeleceu seus pés sobre os montes. Não foi sobre os vales, embora também os vales façam parte da nossa caminhada, mas os nossos pés, os vossos pés, diz a Bíblia Sagrada, estão firmados nos montes. Nos montes. Nós passamos por vales, mas é nos montes que nós declaramos e que nós permanecemos, porque fomos no monte estabelecidos por Deus. Pelos vales se passa, mas nos montes se habita. Pelos vales a gente passa determinadas circunstâncias difíceis da nossa caminhada, mas é nos montes que nós declaramos a nossa vitória e somos aprovados por Deus como verdadeiros campeões. Se nós anunciássemos o Evangelho apenas nos vales, isto não traria tanta significação, porque só as pessoas muito próximas a nós seriam capazes de nos ver e de nos ouvir. Mas quando a Bíblia Sagrada diz que os pés dos pregadores são firmados nos montes, isso significa que todos aqueles que estão embaixo, ou longe ou perto, podem ser influenciados pela glória da mensagem de Deus. Então a Bíblia Sagrada aqui nos afirma que ele colocou os pés dos pregadores, dos proclamadores das boas novas, sobre os montes, diz a palavra. O monte da sua presença, da presença divina, o monte do fulgor de Deus, o monte do calor de Deus, o monte do Shekinah de Deus, o monte da glória de Deus. Vem do monte, vem do alto, as coisas boas vêm do alto. Do alto vem a glória, do alto vem a solução, do alto vem o veredito de Deus, do alto vem a resposta de Deus, do alto vem a glória de Deus, do alto vem a última palavra, a palavra de Deus. Então quando a Bíblia Sagrada fala quão formosos sobre os montes, está querendo se reportar a esta glória, a glória de Deus. Agora a Bíblia prossegue dizendo quão formosos são sobre os montes os pés. Os pés, é o que diz o livro do profeta Isaías. É natural, é lógico, que quando a Bíblia Sagrada fala dos pés, da formosura dos pés, na verdade ela está querendo dizer sobre a beleza dos pregadores da palavra, da formosura da igreja, esta que tem a glória de Deus nela. A palavra de Deus declara que os pés dos anunciadores de boas novas são formosos. Ora, se os pés são formosos, eu tenho autoridade de Deus para dizer a vocês que os vossos pés, pregadores da palavra, são formosos. Se os vossos pés são formosos, a vossa trajetória é formosa. Se a vossa trajetória é formosa, o vosso caminho é formoso. Se o caminho é formoso, a história é formosa. Se a história é formosa, o seu ministério é formoso. A sua chamada é formosa. A sua vocação
é formosa, a sua família é formosa, a sua vida é formosa. Gesiel Nunes Gomes, Maura Gomes, família Gomes, homem brilhante, mulher brilhante, casal brilhante, família brilhante. E isto é bíblico. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Eles são um casal, uma família de glória. Não que o brilho deles advenha, mas porque eles são reflexos da glória do Deus Altíssimo. Olhem para eles e vocês verão a glória de Deus. Olhem para eles e vocês verão o fulgor de Deus. Olhem para eles e vocês verão o rosto de Cristo resplandecendo neles. E isto também é lindo, isto é bíblico. A Bíblia diz que nós somos transformados, não de escuridão em escuridão, mas de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Este casal é um casal de glória, porque eles representam a igreja, e a igreja é uma igreja de glória. Quem pode aplaudir a majestade de Deus? Quando falamos do casal, falamos da igreja. Então hoje é noite de celebrarmos a glória da igreja. A Bíblia Sagrada diz que essa igreja é gloriosa, que esse casal que faz parte da igreja, que representa a igreja, é glorioso. A Bíblia Sagrada diz que a igreja é a esposa amada. A Bíblia diz que a igreja é o Israel de Deus, a casa do Pai. A Bíblia diz que a igreja é o castiçal santo. A Bíblia Sagrada diz que a igreja é a lavoura de Deus, é o campo regado, é o jardim fechado, é o aprisco escolhido, é o rebanho do céu, é o templo de Deus, é o edifício de Cristo, é o mistério dos séculos. A Bíblia diz que essa igreja gloriosa é o sal da terra, a luz do mundo, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a mensageira da luz e a nova Jerusalém. Esta é a igreja, e eles simbolizam a igreja. Para o Pai, a igreja é a menina dos seus olhos. Para Jesus, a igreja é a noiva, contra a qual as portas do inferno jamais prevalecerão. E para o Espírito Santo, a igreja aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Quem nessa noite quer celebrar a glória da igreja estampada neste casal, levante a mão, faça um barulho gostoso aí para o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, o apóstolo Gesiel é um pregador pentecostal, é um pregador de fogo, é um pregador vibrante, e a igreja também é uma igreja vibrante na presença do Senhor. Hoje é noite de alegria, hoje é noite de festa, hoje é noite de celebração, hoje é noite de contentamento, porque Satanás está amargando uma grande derrota e Jesus está celebrando uma grande vitória na vida deste casal. Levante a sua mão, dê um glória a Deus alto aí na presença do Senhor. Pode ficar de pé e celebrar a glória do Deus vivente na vida deste casal. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: aniversário de pregador de fogo é assim, aleluia. Diga isso para alguém. Aleluia, é um culto pentecostal mesmo, de gratidão e de festa na presença do Deus vivente. A igreja possui virtudes extraordinárias concedidas por Deus, que fazem dela uma igreja gloriosa e uma igreja sempre vibrante. A verdadeira igreja, a igreja de Jesus, é uma igreja que possui virtudes maravilhosas, virtudes gloriosas. A igreja possui a obediência de Abel, o andar de Enoque, a justiça de Noé, a fé de Abraão, a prosperidade de Isaque, a aspiração de Jacó, a retidão de Ló, a paciência de Jó, a fidelidade de Moisés, a perseverança de Josué, o ânimo de Josué, sim, a força de Sansão, a valentia de Gideão, o coração de Davi, a ternura de Ruth, o propósito de Esther, o desejo de Eliseu, a unção de Elias, a determinação de Esdras, o quebrantamento de Jeremias, a visão de Isaías, a eloquência de Joel,
a veemência de Daniel, a inteligência de Ezequiel, a humildade de João Batista, o companheirismo de Lucas, a lealdade de Tito, o ardor de Barnabé, o caráter de Silas, o dinamismo de Filipe, o amor de João, a autoridade de Paulo, a intrepidez de Pedro, a glória de Deus, o poder de Jesus e o fogo do Espírito Santo. Levante a sua mão e celebre a vitória da igreja na vida deste casal. Mas eu gostaria de finalizar esta palavra dizendo sobre a segunda declaração festiva do povo de Deus. A primeira qual é? É hora de celebrar a glória da igreja. Diga comigo, é hora de celebrar a glória da igreja. E em segundo lugar, a segunda declaração festiva desta noite é que é hora de celebrar a vitória da igreja. Porque o texto termina dizendo: tu anuncias, o pregador, o anunciador anuncia a Sião uma mensagem extraordinária. O teu Deus reina. Portanto, a mensagem da igreja não é apenas uma mensagem de glória. A mensagem da igreja é uma mensagem de vitória. O casal é um casal de vitória. A família é uma família vitoriosa em Deus. Por isso, termina dizendo: o teu Deus reina. Ou seja, esta mensagem não é apenas uma mensagem de salvação. Essa mensagem não é apenas uma mensagem de boas novas, de boas notícias, de paz. Mas essa mensagem é uma mensagem de vitória. O que tem caracterizado este casal é que eles são pregadores, são anunciadores de uma mensagem de vitória. Vamos celebrar com o casal a vitória do povo de Deus. Vamos celebrar com a família a vitória desses campeões de Deus, que durante 50 anos têm sido fiéis ao Senhor, têm sido fiéis nessa jornada. Vamos celebrar a vitória porque a mensagem deles, que é a nossa mensagem, é uma mensagem de vitória, porque Deus reina. Deus reina porque Ele é rei, e é rei porque possui um trono. Possui um trono porque é rei. E é por isso que Jesus é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que Ele pode ser chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores porque Ele é Senhor dos Reis e Rei dos Senhores. Se Ele não fosse Senhor dos Reis nem Rei dos Senhores, Ele não poderia ser chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas porque Ele é Rei dos Senhores e Senhor dos Reis, Ele pode ser proclamado, declarado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Porque é o comando da sua voz, os ventos se aquietam, o mar se acalma, os aleijados saltam, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os cegos veem, os mortos ressuscitam e os vivos celebram. Quem é vivo aí, levante a mão e faz um júbilo, um barulho de glória na presença do Senhor. Alegre-se com o teu Deus, alegre-se com Deus o casal, porque eles servem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, aquele que tem nos seus olhos um farol de fogo, no seu rosto um sol que resplandece, na sua boca uma espada de 2 fios, nas suas mãos a chave do inferno, e na sua coxa e no seu manto o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.